Vamos que vamos, galera. Então, o terceiro e último processo, né, de forma de transmissão de calor, ele vai se chamar radiação ou irradiação. E aí a gente vai ter que falar dele, o nosso Sol. Escanor! Então, a ideia é o seguinte. Antes de mais nada, eu tenho que explicar que o Sol, diferente do que muitos acreditam, não é uma bola de fogo, tá bom? Ele é, na verdade, uma bomba nuclear. Ele se assemelha muito mais a uma bomba nuclear. Os átomos são condensados e espremidos de tal forma no interior dele que isso gera uma reação nuclear. Essa reação nuclear tende a expulsar, né? Ela tende a expulsar, mas o Sol é tão grande, tão grande, tão grande, que as forças da gravidade comprimem ele, mantendo o formato de bolinha. Então é uma luta entre gravidade e explosões mega colossais nucleares. Só para você ter noção, o Sol ele é responsável por 98% da massa. 99,9%, eu acho. 99,9% de toda a massa do sistema solar. Ou 0,8%, não sei. Mas a ideia é que é muita massa, todo o sistema solar. Você imagina, a Terra não faz nenhum por cento nessa massa desse sistema aí. Então, essas explosões fazem alguma coisa, né? E aí, claro, eu não sei se você reparou, né? Mas o Sol esquenta. Se você ficar embaixo do Sol, você vai ver a temperatura aumentando. Você vai perceber que as coisas que estão na luz do Sol, né, acabam aquecendo. E aí, qual é o processo aí de transmissão de calor? Já que agora a gente já entendeu bastante de calor para dizer o seguinte, ele está recebendo calor. Se alguma coisa esquentou, está recebendo calor. Mas como que está recebendo calor? Então a ideia, pessoal, é o seguinte. Alguma coisa viaja do Sol em direção à Terra. O que é essa coisa? Né? Fazer umas setas aqui. Está aqui a nossa Terra. A Terra ela é aquecida pelo Sol. Tá? Isso aqui teria que estar a uma distância muito maior e essa Terra teria que ser bem pequenininha para a gente representar bem os tamanhos e as diferenças de tamanho. Mas a ideia é que alguma coisa chega do Sol, chega até a Terra e faz com que a Terra se aqueça. Né? Senão a Terra seria um planeta completamente gelado. E a gente sabe que durante o dia a gente tem aquecimento. Tá. O que exatamente? Por quê? No espaço não tem nada. O espaço não tem matéria. Então aqui é vácuo. Se não tem matéria, pessoal, não pode ser condução. A gente viu a condução. Se não é um pedacinho do Sol que está vindo bater na Terra, não é convecção também. Então, o que é que faz com que a Terra aqueça, né, por conta do Sol? Bom, para entender isso, eu vou mostrar um pouquinho aqui o experimento de um astrônomo, né, chamado William Herschel. Qual foi a ideia dele? Bom, ele sabia que as coisas esquentavam. E aí ele resolveu fazer esse experimento com um prisma. A luz do Sol ela é branca, né? Quando a gente não percebe a luz, né? Só quando ela bate em algum objeto é que a gente consegue enxergar. E a luz do Sol ela é branca. Ela não tem cor, ela não tem uma cor fixa, né? Mas, dependendo do objeto, esse objeto vai assumir alguma coloração ao ser iluminado por essa luz branca. Então a ideia é o seguinte. A luz vem branca, mas o prisma separa essa luz branca em outras cores. Então isso já era conhecido, a gente já sabia que a luz branca era a soma de todas as cores. E o que a gente chama de preto é a ausência de cor. Então, o Herschel ele teve a seguinte ideia, assim, cara, qual deve ser a cor que aquece mais? Qual é a cor que é mais quente? Então, azul não é a cor mais quente. A ideia aqui é o seguinte. Ele pegou esse prisma, separou a luz do Sol, vocês estão vendo aí a faixa das cores, e ele colocou um termômetro em cada corzinha para ver a diferença de temperatura. Ele colocou, na verdade, 3 termômetros, quer dizer, 4 termômetros. O quarto não está representado aqui, tá? Mas ele colocou um no azul, um no meio e um no vermelho. E eu acho que vocês podem ver aqui que o aquecimento é maior na parte do vermelho. E o quarto termômetro,
que não está aqui na foto, ele aqueceu muito mais. Então imagina que tenha um termômetro. Foi estranho. Mas tem um termômetro que aqueceu mais do que todos os outros. E isso era estranho. Por que tinha um quarto termômetro? Deixa eu explicar. A ideia é, se eu vou fazer esse experimento para observar o aumento de temperatura das cores, eu tenho que ter um de controle. Como assim um de controle? O de controle é porque ao longo do dia a caixa vai esquentar, não é? Então tem que separar o que foi por conta da cor e o que foi por conta do próprio aumento do dia, que tem, né? Ao longo do dia a gente tem aumento e baixa de temperatura. Então ele tinha um quarto termômetro de controle que esquentou muito, galera. Mais do que todos os outros. Então, assim, tinha algo estranho, porque eu botei nas cores, algumas cores esquentaram mais que outras, beleza? Então eu descobri que o azul é um pouco mais frio, o amarelo é um médio e o vermelho é bem quente. Mas o quarto, o que estava ocorrendo no quarto? Então o Herschel descobriu que existia um outro tipo de luz, uma luz invisível que vinha do Sol, que era responsável pelo aquecimento. Então o que era isso? Então vamos lá. O Herschel, ele sem querer, ele esbarrou naquilo que a gente sabe que hoje são as ondas eletromagnéticas. O que é uma onda eletromagnética? Bom, a gente vai estudar elas mais a fundo no terceiro ano, mas a ideia é que quando a matéria vibra, né, ela produz todo tipo de irradiação. Ela emite, né, quando cargas elétricas chacoalham, elas produzem essas ondas. E aquilo que a gente chama de luz é só um pedacinho de tudo que pode existir aí nessa vibração, nessas ondas eletromagnéticas que a gente vai estudar. Mas a ideia é o seguinte, existiam muitas outras coisas que a gente não consegue enxergar com o olho. Então, olha só, a gente tem, eu vou apontar para o lado certo agora, para lá, infravermelho, acompanha, vê se no vídeo é isso mesmo. Infravermelho, radar, micro-ondas, ondas curtas, ondas de rádio. Então tá aqui ondas de rádio, micro-ondas. Tudo isso são ondas eletromagnéticas também, mas o nosso olho não é capaz de enxergar elas. A gente não consegue captar. É como se o nosso olho ele fosse adaptado só para aquela faixa ali. E isso aqui você já ouviu falar, por exemplo, rádio micro-ondas. Rádio, né, como é que se dá a transmissão? Eu faço essas ondas eletromagnéticas, elas viajam no ar e elas chegam até o meu aparelho. Era isso que estava vindo do Sol. Na verdade, tudo isso aqui, ó, pessoal, sai do Sol. Luz, infravermelho, tudo que está escrito aqui. Por outro lado, a gente tem ultravioleta, raio-x, raio gama. Aqui já é a faixa do visível. Do visível não, do nocivo. Tudo que está para lá é nocivo. Ultravioleta é o nocivo? Você tem que usar protetor solar. Raio-x, você não pode fazer exame de raio-x toda hora, porque é nocivo. Tem o médico radiologista, ele até se aposenta mais cedo, porque ele fica exposto a esse tipo de radiação. Agora, para esse lado aqui, né, para o lado de lado vermelho, para o lado de lado vermelho, infravermelho, micro-ondas, rádio, isso já não é nocivo, porque não tem tanta energia. O que o Herschel descobriu? Ele descobriu esse tipo de comprimento aqui de onda, que era o infravermelho, que é o maior responsável por transmitir essa irradiação térmica aí, que é uma das formas de transmissão de calor. E é legal, porque isso aqui era até uma evidência, pessoal, da evolução, né? O nosso olho, né? Os primeiros seres que surgiram equipados com sensores, eles surgiram na água. E aí eu vou mostrar para vocês aqui, ó, como é que é o espectro de absorção da água. O que eu quero dizer? A água absorve mais tudo que está para lá e tudo que está para lá. E ela deixa entrar nela justamente essa faixa que a gente aprendeu a enxergar, que é a faixa do visível, que a gente chamou de luz. Então tinha todo esse tipo de onda antes, mas dentro da água o mais comum era o visível. E aí a gente criou um mecanismo, né, uma ferramenta biológica, a evolução foi construindo ela aos poucos para que a gente detectasse essa luz. Tranquilo? E aí, bom, vamos lá. A prova aqui, mais ou menos, hoje em dia a gente sabe que tem o infravermelho, a gente pode adaptar, fazer pequenas adaptações nas câmeras para que a gente consiga enxergar o infravermelho.
Então você vê aí, ó, no vídeo, você está vendo o infravermelho e várias detecções de sinais de infravermelho. Vamos ver o cachorrinho. Caraca, ó, dá para pôr a culpa no cachorro agora. Então, essa é a ideia. Isso é que é irradiação. É uma onda eletromagnética que pode transportar calor. A gente emite essa irradiação e a gente também absorve essa irradiação, dependendo aí da nossa temperatura. Então, se eu tiver muita temperatura, eu estou emitindo. E se eu tiver pouca temperatura, eu vou emitir menos. A ideia é essa. Você pode emitir mais ou menos. E aí o legal é que se você aquecer demais, por exemplo, se você esquenta muito um objeto, ele pode ficar incandescente. Então, por exemplo, ferro. Se você for procurar aí, eu não peguei aqui a imagem, mas ferro fundido. Quando o ferro está muito quente, ele começa a emitir luz. Por quê? Porque antes ele tinha uma pequena temperatura, então ele estava aqui com pouca energia para lá, emitindo ondas de rádio, de infravermelho, mas ele esquentou tanto que ele começou a ter energia suficiente para começar a emitir luz na faixa do visível. Tranquilos? Então, é isso que é irradiação. Então, toda vez que eu falar, ou uma questão falar de alguma coisa que está associada ao aquecimento por onda eletromagnética, você conseguir enxergar que tem uma onda eletromagnética ali, ou que você consiga excluir. Não foi condução porque não está encostando. Não foi convecção porque não é o transporte de algo que viajou até o objeto. Então, só me resta a irradiação. Exemplos, tá, pessoal? Então, aqui tem um exemplo, micro-ondas. O micro-ondas não é na faixa do infravermelho, ele é na própria faixa dele, do micro-ondas, mas ele é configurado para chacoalhar as moléculas de água, né, do meu alimento. Então, você tem alimentos, todo alimento tem água, né? E aí, se eu configuro esse aparelho para chacoalhar, e aí lembra que vibração de molécula é temperatura, eu vou ter um cara que faz o aquecimento aqui. Não sei quem coloca um frango para assar no micro-ondas, mas tá aí o nosso exemplo. Outro exemplo, você já deve ter visto, assim, por exemplo, eu era roqueiro, então eu usava muito preto. E aí minha mãe ficava passando mal, né? Tira esse preto, garoto! Olha esse sol! Vai sair na rua com essa roupa preta! Então você já deve ter ouvido essa frase, assim, de tipo, não sair na rua ou num dia de calor com roupa preta, porque ela esquenta. E de fato ela esquenta. Eu tô aqui com um videozinho só para mostrar. Vou voltar um pouquinho. Esse aqui ele está mostrando um carro branco e aqui ele tem um sensor térmico. Está mostrando aqui, ó, 92 Fahrenheit para o carro branco. Você já sabe o que é Fahrenheit, né? Ninguém esqueceu. Ele vai apontar agora o sensor na bolinha do meio para o carro preto. Então, de 92, a gente foi para 150. Não sei se vocês conseguem ver na resolução aí, mas está bem mais claro do que o outro capô. Tu vê que o sensor dele, um é escurinho, o outro é clarão. Então, existe uma diferença de 93 para 140. Então, essa é a diferença de um carro branco para um carro preto. Existe essa diferença. De onde está vindo essa diferença? Bom, a luz que vem do Sol é a mesma taxa, mas o branco está refletindo parte da luz, enquanto o preto está absorvendo grande parte dessa luz. Então ele acaba aquecendo mais. Então, quando a gente fala de radiação, a gente tem emissão e absorção. O preto, a cor preta, ela absorve mais. Ela também vai emitir mais, tudo bem? Então, o branco absorve mais, emite menos, quer dizer, absorve menos e emite menos. E o preto absorve mais e emite mais. É porque essa taxa de absorção e de emissão ela está sempre juntinha. Então, se eu emito bastante, eu vou absorver bastante. E se eu absorvo pouco, eu vou emitir pouco. Tranquilo? Então, bom, só para finalizar. Então, para finalizar, pessoal, só para mostrar mais contextos, né? Então, por exemplo, como é que funciona a garrafa térmica? Então, a gente já viu quase todos os elementos já. Então, por exemplo, ela tem uma casca muito grande de plástico e aqui tem ar. A gente sabe que o ar é isolante, então isso é para impedir a condução. A segunda coisa existe um vidrinho aqui dentro da garrafa térmica que é feito vácuo.
Por que o vácuo é feito nessa casquinha de vidro que eles fazem? Eles fazem uma casquinha de vidro, o vidro também é um isolante, mas essa casquinha de vidro, o vácuo vai impedir que haja condução, porque sem matéria não pode ter condução. E ela é espelhada. Se você abrir a garrafa térmica aí da sua casa e olhar lá no fundo, você vai ver que é espelhado. Para quê? Para que as ondas eletromagnéticas que o material quente emite, elas reflitam e retornem para o próprio material. E assim ele não vai perder calor por irradiação, ele não vai irradiar calor. Aqui tem outro exemplo que é o exemplo completo. Assim. Por exemplo, vários processos podem ocorrer ao mesmo tempo. Você tem o Sol, ele vai emitir e aquecer a parede por irradiação ou radiação. Ele esquenta a parede externa por radiação. Tudo bem. Pode ter uma brisa correndo lá fora. Essa brisa correndo, ela vai retirar um pouco dessa energia do aquecimento da parede por condução. Condução não, convecção. Então, toda vez que tem material passando, é convecção. E o interior da casa vai ser aquecido por condução, quando o calor fluir da parede que está quente para a parede aqui que está frio por dentro dela. Então, a gente está vendo aí irradiação, convecção, quer dizer, irradiação, convecção e condução. Então, essas são as 3 formas de se propagar calor. Eu tentei dar o máximo de exemplos possíveis para que você tivesse uma compreensão completa, até porque essa matéria a gente não tem cálculo mesmo, a gente só tem que entender o contexto, como funciona, para a gente saber julgar, dado um processo, dado um texto numa questão, por exemplo, você saber, olha, pelo que ele está me descrevendo, provavelmente é condução, ou convecção, ou irradiação. E é isso. Fui. Voltei. Peraí. É o seguinte, eu falei da luz invisível, que a gente só consegue enxergar uma pequena faixa de luz visível. E aí você pode ter ficado curioso, mas existe uma forma de verificar isso muito simples. Você pega um controle remoto, aponta o seu celular, e você vai ver que a luz que sai do seu controle remoto, eu não sei se vai aparecer aí nessa câmera, porque eu acho que ela tem um filtro. Mas aqui no celular, esse filtro não existe. Então aqui, ó, o que você está vendo aí de luz no controle remoto, se não aparecer aí na câmera, deve estar aparecendo aqui no vídeo. Ela é uma luz infravermelha, né? O celular consegue captar e o programa, né, do display interpreta isso como branco, luz branca, mas a gente não consegue enxergar essa luz. É isso.